Agora está gravando, né? Então, bom dia, boa tarde e boa noite para quem vai nos assistir. Hoje nós estaremos dando prosseguimento, né? O nosso bate-papo de educação e saúde do servidor público, junto com a Ana Manente, que é presidente da FIANSP, e hoje nós temos um convidado especial, que é o professor Guilherme, presidente da CCM, e também diretor da Cabesp. Não sei se é o presidente da Cabesp, mas é uma pessoa especial que vai estar fazendo um comentário sobre o hospital hoje. Ana, pode dar iniciativa nas questões aí dos nossos amigos. Boa tarde, professor Moreno, professor Guilherme. Eu sempre fico honrada a conversar com os professores, porque eu falo assim, se eu cheguei como enfermeira, graças aos professores, né? A educação sempre vem em primeiro lugar e acho que depois a saúde, né? E hoje nós estamos aqui, né, com o professor Guilherme, que é o nosso presidente da CCM-ANSP, que tem feito muitas lutas aí em prol do nosso instituto, né, do nosso convênio. E a gente queria saber aí, professor, né, diante Ficou muda a sua fala. Não tá me ouvindo? Agora melhorou. É. E o que o professor está achando de todo esse contexto aí da situação do IANSP que a gente está passando, né? Cada dia eu falo que o IANSP está sendo uma caixinha de Pandora Box, que cada dia é uma surpresa, né? E agora, para nossa surpresa, o contrato do pronto-socorro foi assinado a semana passada da terceirização. Isso é muito angustiante, tanto acho que para nós trabalhadores mais ainda, mas eu acho que para vocês que são conveniados, né, deve ser mais angustiante ainda, porque fica na incerteza até quando nós vamos ter esse convênio do IANSP. Bom, comigo? Sim, Pode falar. pode falar. Então tá bom. Bom, né, cumprimentar o pessoal que está acompanhando a gente aí pelas, pelas redes sociais e agradecer aí o convite do Moreno, da Ana, para a gente estar aqui batendo esse papo. Eu sou o Guilherme Nascimento, sou professor da rede pública, sou professor aqui em Mongaguá, no litoral de São Paulo, sou professor de Química, né? E sou presidente, sou na presidência da CCM-ANSP, junto com, numa mesa, num triunvirato, vamos dizer assim, com eu e mais duas vices, a Idenilde e Regina, e mais um coletivo de coordenadores que fazem parte tanto o Moreno como a Ana Cristina, né? Os dois são os coordenadores da capital. Então, assim, para entender aqui a estrutura de funcionamento da gente. E eu também faço parte do CAPESP, né, o Centro Associativo dos Profissionais de Ensino do Estado de São Paulo, onde eu também sou presidente lá. Então, a gente trabalha aí em diversas frentes, né? E uma delas é a questão do IANSP. IANSP que hoje enfrenta uma situação muito delicada, no nosso entender, porque nós temos várias dúvidas, né, sobre a execução orçamentária do IANSP em 2020. O orçamento aprovado em 2019 para 2020 colocava em termos de 1,5 bilhão. Né? A gente não tem exatamente essa certeza dessa execução, até porque o governo do Estado de São Paulo coloca que houve decréscimo de arrecadação, mas, ao mesmo tempo, tem uns gastos do IANSP que a gente também não entendeu, né? E que a gente não sabe se os gastos foram feitos usando o Fundo de Combate à Pandemia ou o próprio orçamento do IANSP. O que nós sabemos é que o usuário do IANSP tem uma série de reclamações, principalmente no interior, com a rede conveniada, e hoje nós vimos que foi aprovado a terceirização do pronto-socorro do IANSP a um custo de 26 milhões ao ano, se não me engano.
né? O que nos deixa muito chateados, já esticando um pouquinho aqui a minha fala, Moreno e Ana, é que as nossas indagações junto à superintendência, ao DECAN, elas não são respondidas, né? O diálogo que foi construído ao longo do tempo parece que foi truncado agora durante a pandemia de maneira unilateral. Nós sempre continuamos com as nossas com envio de documentos, ofícios, né, perguntando, tal, convidando para participar das nossas reuniões e por exemplo, o organismo que nós sempre conversamos, que era o DECAN, que poderia nos dar muitas respostas, até mesmo parcialmente na questão de orçamento, de execução de orçamento, uma vez que que o próprio DECAN tem que acompanhar isso para poder determinar os convênios que são assinados, assumidos durante o ano, mas esse diálogo foi interrompido, né? Nós não conseguimos mais conversar, não conseguimos respostas, o que nos deixa muito preocupados, né? Muito preocupados, porque nós gostaríamos de entender melhor, né, como está sendo gasto o dinheiro do nosso orçamento, que no fundo, que na realidade é praticamente o nosso dinheiro, vindo da nossa contribuição de 2%, e nós não temos essas informações. Isso nos deixa muito, mas muito preocupados mesmo. Eu não sei, professor Guilherme, se você tem esse olhar, mas nós lá do IANSP a gente tem essa nítida impressão que o IANSP ficou de lado, né? Ficou largado aí, tanto pelo governo quanto até pelo novo secretário, que a gente nem sabe quem é o novo secretário. Esse joguete de secretaria também é outra coisa que nos indaga, né? Porque parece que ninguém quer o IANSP. O IANSP é como se fosse terra de ninguém, né? E a gente tem interesse no IANSP, até porque nós temos lá a nossa PL 52, que tem as nossas emendas falando de ter um conselho administrativo, um conselho fiscal, para que a gente possa fazer parte desses conselhos e gerenciar melhor os recursos que é injetado lá dentro do instituto, né? Eu não sei se o professor também tem esse olhar. A visão que a gente está tendo, praticamente, é essa, né? Mas pode continuar, Guilherme, desculpa. É o olhar que eu tenho e o olhar do nosso coletivo, né, Ana? Nós fazemos toda essa discussão constantemente. Então, assim, como a gente está na coordenação desse coletivo, o meu olhar é o olhar da coordenação, né, do coletivo. Né? O meu olhar é o olhar do coletivo. E a gente tem encaminhado todas essas questões, todas essas preocupações constantemente. Né? A mudança que nós tivemos agora recente, com essa super secretaria que o Dória montou, né, uma secretaria de orçamento, gestão, planejamento, projetos, né, projetos, enfim, é uma super, é um super secretaria, é um super secretário, né, e o IANSP está embutido aí dentro, o que deixa uma questão também muito preocupante, porque isso aconteceu, já temos mais de um mês, né? E já pedimos para 2 meses agora. 2, né? 2. Então, olha, essa questão da pandemia deixa a gente tão fora do ar, né? Que a gente até perde um pouco da questão do tempo. Mas a gente já colocou para a superintendência que a gente quer conversar com o novo secretário, né? O que nós acho que, com essa interrupção de diálogo, o que acredito que o coletivo vai tirar agora da coordenação é um encaminhamento direto para o supersecretário, né, pedindo uma reunião, uma agenda. Normalmente, quando a gente fazia isso, a gente ia com todo mundo, né, mesa, coordenação, suplente, mas com o quadro atual, isso é um tanto inviável, né, a gente colocar aí cerca de 15 pessoas, que é o nosso coletivo, dentro de uma sala, né, por maior que seja essa sala no Palácio dos Bandeirantes. Né? Eu acho que fica
incoerente com a nossa fala. Então, talvez uma reunião com a mesa, né, representando todo o coletivo, a gente consiga fazer isso mais a contento. Mas esse ponto mostra que o governo, que a questão do IANSP não é uma questão do Estado, não é uma concepção de organização, de pensamento, de funcionamento do Estado para nós aqui. Mas assim, isso é uma questão de governo. Por isso que quando entra governo, sai governo, a gente muda de secretaria, porque mudam-se os projetos. E não tem uma política definida de Estado, né? Não o Estado de São Paulo, mas de Estado como organizador, né? Como poder central. Então, nós não temos essa política. Isso é evidente que nós não temos. Já saímos de mudanças de nomes de secretaria e mudanças mesmo de concepção. E o que parece é que esse supersecretário tem, assim, para dar uma ampla remodelação dentro do aparato de Estado, dentro das autarquias e dos organismos do governo do Estado de São Paulo, né? E aí a gente se encontra agora, isso, no meu modo de entender, se traduz com essa questão da terceirização do PS, né? Porque isso é uma política definitiva de Estado, né? Você terceirizar algo que é público e usando a mesma cartilha de qualquer serviço terceirizado. Você não contrata, você diminui o atendimento, você precariza o atendimento, e aí você vem com a varinha de condão para a solução dos problemas, que é a terceirização. Aí você chama uma OS, né? E aí você despeja 2 milhões e tantos por mês, para dar 26 milhões ao ano, para essa OS, para fazer o serviço que o Estado, que nós pagamos, né? Porque basicamente é o nosso dinheiro que paga tudo isso, né? E assim, sem ser transparente com a comissão que representa os usuários, né? Que se mostrasse uma planilha, mostrasse aprovo por A mais B, porque realmente aqui não tem mais condições, tem que ser feito isso. Não tem nada disso. É feito a toque de caixa. Várias vezes, já foram feitas várias tentativas desse contrato, foram questionadas várias vezes, foram impugnadas essas licitações várias vezes, e agora parece que saiu. A nossa ideia, né, é estudar esse contrato e ver como é que a gente pode, o que a gente pode fazer em relação a isso. Mas a política que esse governo tem e que o governo Dória vem colocando, né, a gente já experimentou isso na mudança da Previdência aqui em São Paulo, no canetaço que ele fez em cima dos aposentados para aumentar a alíquota. E agora é um outro canetaço em cima do IANSP, né? Então, assim, é a continuação, o aprofundamento de uma política do governo PSDB que se arrasta há 2 décadas, né? Estamos falando de 25 anos de tucanato aqui no estado de São Paulo. Desde 95, né, Moreno? Desde a eleição do Covas, né? E se a gente considerar que anterior ao Covas a gente teve Fleury, Quércia e Montoro, né, que é praticamente a mesma família política, né? Muito claramente a partir do Montoro, né? Montoro que foi para o PSDB, que era um dos cardeais do PSDB e tal. Mas então assim, a gente tem, e se a gente for considerar desde o Montoro, estamos falando desde 1983. Então, assim, são 3 décadas de um mesmo tipo de política, né? E o resultado desastroso para o Estado de São Paulo, quem colhe somos nós, funcionários públicos, e a população no geral, né? Que diga o sistema público de saúde do Estado de São Paulo, que o diga as condições de trabalho, as condições estruturais da educação em São Paulo, né? Ver como é que estão as escolas, né? Como é que as escolas estão equipadas ou não equipadas, né?
E aí a gente lembra, até hoje teve uma situação curiosa, estou até esticando um pouco o assunto aqui, mas acho que até vale a pena contar. Hoje eu recebi uma ligação aqui em casa É. do governo do estado de São Paulo. Eu não sei se vocês já receberam. Né? Atende o telefone, assim, aqui é o do governo do estado de São Paulo, estamos fazendo uma pesquisa. Eu já ia desligar o telefone, eu falei, pô, peraí, eu vou ouvir esse negócio até o fim. Né? Vou ouvir até o fim esse negócio para ver onde é que isso vai. Aí pergunta a idade, pergunta se está trabalhando, se está em home office, pergunta qual a perspectiva, pergunta se tem casos de Covid na família, pergunta mais algumas coisas e faz a pergunta que é muito interessante. Você concorda com o retorno às aulas? E aí, assim, se você discorda, se você concorda, tecle 1. Se você não sei o que, tecle 2. Se você não sei o que, tecle 3. Se você não sei o que, tecle 4. O que é interessante é o seguinte, a alternativa que você discorda, assim, essa é legal, Moreno, essa é muito legal. Alternativa 1, né? Diz que 1, se você concorda porque as aulas online estão funcionando muito bem, então você tecla 1 no teu telefone. Você discorda do retorno porque as crianças e os pais podem ficar contaminados. Bom, não fala em professores, não fala em funcionários de escola. Quem pode ficar contaminado são apenas as crianças e, por consequência, os pais. Né? Depois, falando outra coisa, eu me lembro que a última alternativa era assim, acho injusto porque todo mundo já voltou e as escolas ainda não. Essa era a alternativa 4 ou 5. Mas, assim, é essa a perspectiva que o governo do Estado tem, né? De fazer um retorno às aulas, por exemplo, nessa pandemia, sem a menor estrutura. Sem a menor estrutura, sem ter equipamento de segurança para os alunos, para os professores. O improviso, vai ser nítido que se realmente voltarem no dia 7 não, no dia 8 8 de de setembro. setembro, assim, vai ser um improviso, vai ser um outro improviso, e nós vamos vivendo de improviso em improviso, né? E a cada improviso que tem, você tem mais um tijolo colocado no muro da privatização do serviço público. E desse nome de privatização com o escudo que você quiser. Tá? A terceirização não deixa de ser isso. Né? O terceirizado ele deve responder por uma série de itens descritos em edital, mas a gente sabe como é que isso funciona, a gente vê isso em diversas OS que cuidam da saúde. Né? Quantas OS que cuidam de hospitais públicos pelo interior que são usados como um curral eleitoral para políticos paroquianos, né? Para deputados, para vereador, para prefeito, né? Porque ele vai lá, dá um cartãozinho, marca o nome, procura fulano, né? E aí você você consegue o raio-x, você consegue a consulta. Então, assim, isso é muito triste de se ver. A saúde ela tem que ser pública, tem que ser de qualidade, tem que ser para todos. E a nossa saúde, em termos de IANSP, é a mesma coisa. Ela tem que ser de qualidade. Nós que financiamos, né? Financiamos durante décadas 100% do orçamento. Por décadas nós mantivemos exclusivamente nós. Né? Somente nos últimos anos que o governo do Estado de São Paulo tem colocado alguma coisa. E apenas neste ano de 2020 que havia a promessa de eles chegarem em cerca de 35% do orçamento. Mas eles já estão dando desculpa. Com a eventual queda de arrecadação, eles vão colocar menos. Né? Então eles não vão colocar, a gente não vai ter uma execução de 1,5 bilhão, nós vamos ter uma execução menor. E nessa execução menor, estão tirando 26 milhões para dar para uma OS, para uma terceirizada. Então, assim, isso precisa ser esclarecido. Né? Isso precisa ser esclarecido. Isso precisa. O governo do Estado de São Paulo, não digo nem mais a superintendência, né? Porque isso está acima da superintendência, isso é uma definição de política de Estado. O governo do Estado de São Paulo tem que mostrar ao funcionalismo, àqueles que pagam esse sistema,
que essa medida foi a mais correta. Mas mostrar tecnicamente, não é para vir com discurso político. Discurso político nós também temos, somos contrários. Mas se eles mostrarem de uma maneira técnica que isso funciona, nós vamos discutir tecnicamente. É isso que nós queremos. Porque a nossa posição política é resultado de uma análise técnica. E eles não fazem essa análise técnica. Eles simplesmente querem fazer um resultado financeiro dentro do interesse de um conjunto de privatizações, de um conjunto de terceirizações que o governo Dória quer fazer. E, ao mesmo tempo, hoje a gente percebe nitidamente que há uma certa forma de abrandar os critérios para, pelo menos me passa essa sensação, posso estar enganado, mas me passa nitidamente essa sensação de abrandar critérios para justificar uma eventual volta ao trabalho nos diversos setores públicos. A gente não pode esquecer que ontem começou uma greve sanitária no Judiciário, porque o TJ, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, estava colocando que os fóruns deviam voltar em trabalho presencial. Então, imagine, Fórum João Mendes, Barra Funda, né, que circulam milhares de pessoas por dia, reabrindo as portas e fazendo um grande movimento lá dentro, qual impacto que isso não teria. E a mesma coisa pode acontecer no retorno às aulas em massa no estado de São Paulo, porque são milhões de estudantes voltando, são centenas de milhares de professores voltando. Não estamos falando de 10 pessoas, nós estamos falando de 150 mil professores. Nós estamos falando de milhões de alunos, milhões de famílias. Então, o impacto disso numa eventual pandemia, isso tem que ser muito bem esclarecido para que a gente possa fazer as coisas com mais tranquilidade. Mas como o governo Dória não é lá muito próximo a esclarecimentos e a transparência, a gente vive essa situação de hoje. Então, assim, é isso que eu vejo, Ana. Não sei, eu vejo com muita preocupação todo esse quadro. Muita preocupação. É isso. Eu estou explicando um pouco o assunto. Não, lembrando que a gente já tem várias terceirizadas dentro do hospital, né? Dentro do IANSP, né? Não vai ser a primeira. Algumas são até justificáveis, né, Ana? A gente sabe. Sim, a gente algumas são sabe. justificáveis. Agora, terceirizar o PS. Então, e um PS que já tem uma terceirização médica lá dentro. Então, a gente tem que ficar de olho mesmo, porque a gente não sabe se esse contrato ele vai ser ambíguo. Porque se está terceirizando todo com quadro pessoal de enfermagem administrativo, e se tem um quadro médico, como que vai ficar a situação da outra empresa que já existe dentro do pronto-socorro? Vão trabalhar ambas juntas? Então, são questões que a gente tem que estar bem de olho. Ana Moreno, vocês concordam que isso não seria uma coisa não seria bem razoável que a superintendência ou a direção do hospital, né, chamasse para uma conversa virtual, aqui, como nós estamos fazendo, Sim. Né, com a coordenação da CCM-ANSP, para mostrar, para pelo menos assim, olha, vai funcionar assim, para que a gente pudesse estabelecer esse diálogo. Mas isso não é feito. Exatamente, Moreno. Não tem diálogo. O diálogo foi rompido de maneira unilateral. De maneira totalmente unilateral. Nós não nos recusamos a conversar. Nunca. Nunca. Mas eu acredito que a gente vai chegar nesse diálogo. E bem rápido. Por quê? Porque nós fizemos já todas as etapas de proposta. Fizemos as reuniões das comissões, fizemos reuniões das entidades, fizemos reuniões dos parlamentares, e tudo saiu em via de proposta de encaminhamento e documento. E tudo saiu para quê? Que viesse alguém representante ou alguém para dar uma resposta para a gente, e até mesmo para a gente estar se encaixando. O que está a visão? A visão é que praticamente que a Ana e a Regina, que já estão dentro do hospital, estão vendo o que está acontecendo. Eles estão amacetando o IANSP de uma forma, do jeito que eles querem, mas sem dar uma mínima
de resposta do que já foi dado. Então, eu acredito que através desse ponto de recado que a gente está fazendo hoje, acabando com você, nós vamos já conversar com as pessoas e vamos fazer mais. E a mídia, vamos chegar até na mídia. Então, vamos colocar no Face e dali vamos tocar para frente. Eu acredito que algum deles vão estar assistindo, principalmente o Latif. Eles assistem. O Latif está lá. Acredito que o Latif é o meu do Face. Está assim de olho lá, pondo joinha, comentando. Então, eu acredito que ele e os outros demais, Bavier, você vai pensar que já passou, são caco-velhos, mas não deixam de ser as pessoas que sabem da história do IANSP. Porque nós podemos falar que desde 2005, né? Hã? Pois é. Você lembrou uma coisa muito importante para a gente retomar aqui, para dentro do hospital. A gente não pode esquecer que na semana passada foi preso o fundador da Qualicorp pela Polícia Federal. Certo. Né? Qualicorp, que fez um contrato denunciado pelo Ministério Público, um contrato que recebia 1 milhão por mês, lá em 2000 e antes de 2010, ficou dentro do IANSP durante 10 anos, recebendo 1 milhão por mês, 1 milhão por ano, num total de 10 milhões, alguma coisa assim, algo em torno disso. E o Ministério Público, analisando o contrato e analisando o serviço previsto em contrato, fez uma série de questionamentos e abriu uma ação de improbidade administrativa e colocava como responsáveis nessa ação, né, como réus nessa ação, o superintendente da época, né, o Latif Abrão Júnior, e a Qualicorp, os dois. Né, e colocava que deveria ser devolvido aos cofres do IANSP todo o dinheiro do contrato, e ela colocava multa, mais isso, mais aquilo, e orçava essa ação na pequena bagatela de 400 milhões, que é uma coisa, né, colossal. E a gente está acompanhando, né, o pessoal acha que a gente esquece as coisas, a gente não esquece, não, a gente acompanha. Né, e está andando a ação no Tribunal de Justiça. Né, tanto que há contestações, há uma série de pedidos, mas a ação continua andando. E assim, com a prisão do fundador da Qualicorp, né, a gente tem que. Mas por que o fundador da Qualicorp foi preso? Foi por causa do IANSP? Não, ele foi preso acusado de caixa 2 na campanha do PSDB. Né? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito interessante, porque é o seguinte: o governo do Estado de São Paulo, através do IANSP, faz um contrato com a Qualicorp e paga 1 milhão ao ano para a Qualicorp. Certo? Muito bem. A Qualicorp, por sua vez, ela é acusada pela Polícia Federal de passar dinheiro de caixa 2 para o PSDB. O que é dinheiro de caixa 2? É dinheiro não contabilizado. É o dinheiro, né, debaixo do pano. Né? Então é interessante pelo seguinte: a Qualicorp manda dinheiro para o PSDB, mas o PSDB já tinha mandado dinheiro para a Qualicorp através de alguns contratos. Isso é uma ilação? Isso é uma ilação total. Né? Mas assim, a gente pode separar os fatos. Então, não vamos colocar tudo em sequência. O fato 1 é o seguinte: IANSP pagou a Qualicorp. Bom, isso está sendo investigado. Ponto 2, está sendo investigado. A Qualicorp deu dinheiro para o PSDB. Pronto, está sendo investigado. Então, o que eu espero, é que essas investigações cheguem ao fim e que tenham uma conclusão. Né? A Qualicorp é culpada? Não sei. Ela é acusada. Ela tem direito de defesa. Né? Se o presidente da Qualicorp foi preso, é porque um juiz, né, soltou um alvará de prisão. Teve seus motivos. Pode ser uma prisão injusta? Pode. Acontece. A gente tem casos assim. Então, assim, eu não vou aqui dizer, olha, né, roubaram. Não. Todo mundo tem direito de defesa. É um direito universal. Isso é um princípio da democracia. Né? E a gente defende a democracia para todos, não só para alguns. Né? Então, assim, eles têm direito de defesa, que façam sua defesa. O que nós, como IANSP, queremos? Queremos o esclarecimento. Por isso que a gente acompanha a ação no TJ
e a gente vai começar a acompanhar também o desenrolar dessa ação da Polícia Federal também, né? Então é importante a gente acompanhar os fatos conforme eles estão acontecendo. E você pode ter certeza também uma coisa, viu, Moreno? Como você falou, o pessoal acompanha as lives, viu? E vai acompanhar. As gravações, eles acompanham. Vai acompanhar porque... Já deu para perceber. Esse é o primeiro bloco. Agora, no próximo bloco que a gente vai conversar, a gente vai ter que estar fechando isso aqui, porque falta poucos minutos para fechar a sala, e eu não quero assim, desaparecer do ar sem dar um tchau para todo mundo. Mas a gente vai voltar no próximo assunto, no próximo bloco, né? Estamos aí. Fale, Ana. Não, quero agradecer o Guilherme, né? Lembrando que amanhã nós vamos somar na carreata junto com a educação, com a PUESP, até a ida ao Palácio, né? Nós vamos fazer lá na hora acho que da coletiva de imprensa. E eu achei interessante, ontem meu marido fez uma observação, porque acho que agora eles estão esperando, acho que as pessoas irem no Palácio, né? Porque antes, na coletiva, aparecia hashtag fique em casa. Agora tá, hashtag use máscara, ou seja, para todo mundo voltar mesmo para os seus locais de trabalho. Não tinha percebido. Meu marido ontem fez essa observação. Aí eu falei assim, nossa, então é a deixa mesmo. Então, se a gente já está usando máscara, então vamos entrar mesmo dentro do palácio, já que não é para ficar mais em casa. Mas nós estamos aí, né, trabalhando, o pessoal da saúde, né, e acho que a gente tem que apoiar os que podem realmente ficar em casa. Acho que realmente não é a hora de voltar, porque ontem também estava vendo uma observação que aumentou o pico de novo da curva, né, da pandemia. Então, isso só faz concluir que a pandemia ela não acabou, né? Por mais que eles queiram acabar com a pandemia, mas ela não acabou. Tem os nossos colegas aí, os metroviários também, que estão lutando porque querem cortar metade do salário deles, né? Que são pessoas que estão indo trabalhar. Então, eu acho que o governo ele tem que ter um olhar mais minucioso para quem está trabalhando e para quem está em casa também, né? Porque está em casa não porque quer, por conta da pandemia. Mas estamos aí juntos. Estamos aí. Falou. Um abraço para todo mundo e vamos aí. Abraço. Obrigado. Nada, obrigado a vocês.